Olá pessoal, tudo bem? Dízimos. Jesus foi dizimista? Jesus era marceneiro ou carpinteiro, né? Por que ele não foi dizimista, sendo que ele era descendente da linha judaica? Mateus 19, 26, Pedro vai dizer que: então, mestre, eis que deixaremos tudo para te seguir. Eu pergunto, dízimo é obrigatoriedade? Recordando que é preciso pegar o contexto da história. Se você for pegar no princípio, povos patriarcais, Abraão, Jacó, Isaac, era todo descendente de deuses politeístas, a princípio de tudo. Porque vocês vão ver no livro de Gênesis 31, acho que a partir do versículo 32, Raquel, esposa de Jacó, furtando os deuses de seus pais, pois eram todos politeístas. E Abraão, em Gênesis 14, ele despojava do dízimo, que era dos despojos de guerras, era anualmente, e era despojos, não era do que ele plantava. E você vai ver Jacó nunca foi dizimista. Se você pegar o livro de Gênesis 28, ler o capítulo todo, mas no versículo 22, Jacó promete dar o dízimo daquilo de que tudo que o Deus patriarcal deles, o abençoasse, ele daria o dízimo. Ele fez uma barganha, Se Deus der tanto, ele cederia tanto. Então, você vê, se você é um dizimista e você diz que está sendo abençoado pelo El, pelo Tzedkenu, o Yahvé, o Zeus grego, que tudo esse Deus bíblico aí é um plagiado de um Zeus grego, um Deus casado, um Deus que gostava muito da raça, não é mesmo? Se você pegar o próprio livro Pentateuco, aí você vai ver tanta atrocidade desse Deus, para ser espiritual, na qual as pessoas se defendem tanto. Mas você vê que o dízimo era a prática judaica, que foi tirado da origem do povo sumeriano, Foi um plagiado, uma cópia, do costume do povo sumeriano. Então, por tempos atuais, para o cristianismo, você não vê referência alguma do próprio Cristo mandando ceder dízimo. Tem que pegar a história. Se é obrigatoriedade, o porquê que esses pastores e padres, por se dizerem ou intitularizarem espirituais, obediente à palavra, não compartilha o que diz Deuteronômio 26, 12, na qual que o dízimo era repartido para levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. Chega nas congregações hoje e fala com o pastor isso, a respeito da divisão do dízimo. Gênesis 26, 12. Um Deus, um Deus por ser divino, se diz ainda, até na própria Bíblia relata que ele é o dono do ouro e da prata, precisa de cédula de papel ou benefício da terra. Vocês sabiam, pessoal, que vocês têm direito de requerer o dízimo de volta e depois pagar uma porcentagem? Tipo aí, vocês pegam o dinheiro de vocês, tem uma água e luz para pagar, uma despesa, o orçamento não deu, vocês vão lá na igreja de vocês e pedem o pastor, porque ele tem obrigação de devolver esse dízimo para vocês. Não é verdade? Agora você vê tantos pastores aí fazer pressão psicológica nas pessoas. Irmão, você não deu dízimo, você não participa da ceia. Quem que é você? Apesar que essa ceia é ceia inventada, que é a ceia de Mitra, é só puxar no Google aí, de onde saiu a sua origem de ceia. Mas isso aí é outro fator que a gente vai tratar futuramente, Mas o dízimo em si era cedido por patriarcais judaico que era politeísta, não tinha um Deus só.
Hoje se centralizou tudo a único Deus, né? Que tudo é para Deus. Eu não sei um ser espiritual precisar de coisas materiais. Enfim, analogias, né? Estudos, fundamentos. A hermenêutica é uma exegese em cima dessa Bíblia. E se esses líderes religiosos aí é um ser espiritual, na qual dizem, né, em Deus um tanto, ele está apregoando a suposta palavra do El, do Dizekenu e Yahvé. Para que ele precisa de dinheiro? Ele tem que fazer igual os discípulos de Cristo, né? Abandonar tudo, né? E seguir a Cristo. Arranca o dinheiro de dentro dos templos, para ver que beleza que é. Onde que vai o Deus da Bíblia? E só lembrando sempre que Jesus é um mentiroso também, tá? É um mentiroso, na qual que ele descreveu para os seus discípulos da época. Mateus 16, 28 fala que ele falou com os discípulos, reuniu os discípulos e disse que muitos do que ali naquela época, não é hoje, né, nos tempos atuais, não provaria a morte até ver o Filho do Homem vir ao seu reino. Não é mesmo? Foi um mentiroso. Aí, mais uma vez, eu digo, como que Jesus não mentiu? Vou te dar um exemplo. Se o tal de Jesus já veio, na qual muitos falam aí que já veio naquela época o povo, por que estão esperando a volta dele hoje? Segunda volta. Segunda volta do quê? Segunda volta do quê? E Jesus foi crucificado por quê? Sendo que quem era crucificado na época no madeiro era um salteador, um ladrão, um malfeitor. Não é mesmo? Pelo pecado de Adão. Eu tenho lá com o pecado de Adão, né? A própria Bíblia diz em Ezequiel, diz que o pecado do homem, do pai, não carrega o filho. Se o Adão pecou, não tem nada com isso, bem feito pro Adão. Se o Adão existiu, né? Isso tudo é personagem montado. Mas enfim, em questão do dízimo, tira o din-din, o dinheiro, o cash de dentro dos templos, vocês vão ver a espiritualidade que existe, né? Desse El, desse Deus, na qual tantos se descrevem, ou propagam, né? Ou se defendem. É pra gente pôr a mente para trabalhar, pessoal. É cair dentro da realidade, lógico. Não é mesmo? E dízimo dá salvação para alguém? Igual que você se ouve tanto dentro de muitos templos aí, né? Vai deixar o salteador, o gafanhoto, que é aquela conversinha fiada, gafanhoto é gafanhoto, né? E a prática do dízimo era para judeus, não tem nada para cristianismo. Primeiro que Cristo não chamou ninguém, né, dessa geração, não chamou ninguém de nós, desses povos de hoje, para a suposta salvação. Isso ele descreveu para os seus discípulos. É só pegar o livro de Mateus 10 e ler. Ninguém contradiz a Bíblia, meu amigo. A Bíblia por si própria, ela se contradiz e se põe no buraco. Era um mentiroso. E além de ser cachaceiro, né? Transformar água em vinho. Aí você vai pegar o livro de Números 28, 7, você vai ver o próprio Deus, né, cachaceiro. Aí eu pergunto sempre, dízimo é obrigação? Basta cada um pegar a Bíblia e ler como a Bíblia é, né? Aí não precisa ser enganado. As pessoas têm mania, os membros aí, os cristãos, têm a mania de subestimar a própria Bíblia, né? Tem que ser obediente aos meus pastores. Vamos lá. A Bíblia em si, o Jesus não estimulou ninguém a fazer templos, não é mesmo? Quando diz na igreja lá de Apocalipse, falava lá, né, igrejas são pessoas, não é a parede. E quando os discípulos saíram para evangelizar, ele diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, que eles ensinavam dentro do templo de Jerusalém e nas casas, não é em templos. Esse negócio de templos é a cabeça do homem, simplesmente para se montar um PJ para estar extorquindo as ovelhas, arrancando a pele das ovelhas. Simplesmente isso. A partir do momento que as pessoas começarem a ler realmente a Bíblia, fazer uma exegese em cima da Bíblia,
e indagar os seus pastores, jamais seriam mais enganados, né? Como não gosta de ler, infelizmente são a cada dia mais extorquidas, né? E tudo natural, porque nenhuma denominação religiosa, né, tem a contribuição para os tributos na qual que a gente tem perante a lei. E eu acho errado, não é mesmo? Se é para cobrar dízimo, então tem que compartilhar com órfãos, viúvas e os levitas, e também para os estrangeiros. Valeu?